William, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Já já vamos começar mais um devocional. Bom dia. Deus abençoe, querido. Mais um dia aí começando na presença de Deus. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Apesar das circunstâncias, né? Das coisas que de repente podem nos afligir, Deus é bom. Bom dia, dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Oi, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe, Helena. Seja bem-vinda, querida. Vamos começar mais um devocional, mais um momento com Deus. Mais um dia está se iniciando. E que a graça de Deus, o amor de Deus e principalmente a sua misericórdia nos alcance hoje, neste dia. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Hoje pela manhã, Deus me deu uma palavra, uma palavra de devocional que falou muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Me deu agora, ainda há pouco eu estava orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra e Ele me levou ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. A nossa vida, ela é resultado de decisões. A nossa vida, ela é resultado de escolhas. Tudo que vivemos hoje é consequência daquilo que decidimos lá atrás, daquilo que escolhemos lá atrás. E deve ser assim, porque a gente precisa decidir para que a vida caminhe. A vida sem decisões, ela não se movimenta. A vida sem escolhas, ela não se movimenta. Por que eu estou falando em decisões e escolhas? Existe uma realidade, e essa realidade, ela está independente de nós. Bom dia, Dilson, seja bem-vinda, querida. Essa realidade, ela está totalmente absoluta por si só. Ela não depende dos nossos pensamentos, ela não depende das nossas escolhas, ela não depende da nossa falta de fé ou a nossa fé inabalável. Eu estou falando que o cristianismo ele é uma realidade.
E o cristianismo, ele está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Bom dia, Cristine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O cristianismo, ele é uma realidade. E ele está fundamentada, ele está baseada, ele está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma realidade. E essa realidade é uma realidade que não tem nada a ver com a gente, é independente da gente. Se eu acredito, se eu não acredito, o que eu penso a respeito disso ou o que eu deixo de pensar a respeito disso. O cristianismo, ele é uma realidade, ele é um fato. E entenda que a nossa vida, ela é feita de decisões. E quando não tomamos decisão nenhuma em relação a uma verdade, em relação a um fato, isso também é uma decisão. Entenda que a indecisão é uma decisão. É uma decisão de não decidir, de deixar como está. Olha que interessante. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nesse contexto, só para vocês entenderem esse pano de fundo, nesse contexto, Jesus estava já na frente de Pilatos. Jesus já estava preso. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida. Jesus já estava preso, já estava diante do governador. Vocês conhecem a história, Pôncio Pilatos. E olha a pergunta que ele faz. Mateus, Evangelho de Mateus 27, versículo 22. O que farei então com Jesus chamado Cristo? Entenda o que ele está dizendo. O que eu farei com essa realidade? O que eu farei com isso que está diante de mim? O que eu farei então com Jesus chamado Cristo? O Senhor Deus Todo-Poderoso estava na frente de Pilatos. Aquele que é superior a Roma, aquele que é superior ao governador, estava na frente de Pôncio Pilatos. E Pilatos perguntou: o que farei então com Jesus chamado Cristo? O que eu farei com essa realidade? E o povo respondeu: crucificai. Eu quero pegar essa pergunta de Pilatos e transferir para mim e para você. Transferir essa pergunta para mim e para você. O que eu farei com essa realidade chamada Jesus Cristo? Se eu decidir estar com Ele, tudo bem. Se eu decidir não viver com Ele, não estar com Ele, tudo bem também, mas eu preciso fazer uma decisão. E toda decisão, ela gera consequência. E precisamos ser maduros suficientes para arcar com essas consequências. Se eu escolho estar com Jesus Cristo, eu vou ter minhas consequências. Se eu escolho não estar com Jesus Cristo, com essa realidade, eu também vou ter minhas consequências. E é interessante que Pilatos passou para a história como um homem covarde, que ele tentou se esquivar e tomar uma decisão importante na sua vida. Ele, entenda que quando ele estava ali, bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Quando ele estava ali diante de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos, ele foi convencido da verdade. Mas ele não teve coragem de assumir essa verdade. Ele foi confrontado por Cristo.
ele conheceu a verdade, ele viu aquele homem que estava diante dele. Entenda que sempre quando temos um encontro com Cristo, somos transformados, a nossa vida não é mais a mesma. E eu tenho certeza que isso aconteceu com Pilatos diante de Cristo. Alguma coisa aconteceu com ele, mas ele se esquivou. Ele não tomou a decisão que deveria tomar e ele perguntou: o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Olha a afirmação dele, chamado Cristo. A palavra Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido. E essa frase de Pilatos é uma confirmação. Essa frase de Pilatos confirma que ele é o Messias, que ele é o Messias. Precisamos ter essa consciência de que Ele é o Senhor. Entenda o seguinte: diante dessa situação de Pilatos na frente dele, Pilatos pôde experimentar uma verdade absoluta. Pilatos foi confrontado pela verdade acerca de Jesus naquele momento. Pilatos estava diante dos reis, daquele que é Senhor absoluto no céu e na terra. Ele estava diante de alguém que era maior do que César, maior do que Roma. Pilatos estava diante de alguém que todo joelho deve se dobrar. Pilatos foi confrontado pela verdade acerca de Jesus. Pilatos estava diante dele e ele perguntou: o que farei com Jesus chamado Cristo? Oi, Helena, eu vi uma mensagem sua aí e não entendi. Agora acabei de ver. Acho que você escreveu aí alguma coisa errada. Então, ele estava diante de uma verdade absoluta. Pilatos também ali naquele momento, ele foi confrontado pela divindade de Cristo. Disseram a Pilatos que Jesus devia morrer porque ele se dizia filho de Deus. E Pilatos foi checar essa informação com o próprio Jesus. E Jesus nada responde, nem sim, nem não. Pilatos disse para Jesus: tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? E Pilatos começou a ficar com medo, porque ele percebeu que ele estava diante de um homem que não era um homem comum. Ele estava diante daquele que era o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Pilatos foi confrontado pelo reino de Deus. Olha quantas coisas estavam diante de Pilatos. Pilatos foi confrontado pelo reino de Deus. Jesus disse para Pilatos:
Isso está relatado por João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo, Jesus disse. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos ouviu isso. Pilatos foi confrontado acerca da verdade, que ele estava diante do Rei dos Reis. Ele foi confrontado pela divindade, ele viu que as pessoas estavam acusando por ele se dizer filho de Deus. E agora ele foi confrontado pelo reino, pelo próprio Jesus, que disse: o meu reino não é desse mundo. Pilatos entendeu que ele era um rei. Pilatos foi confrontado pelas mentiras a respeito de Jesus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque diante de você, diante de mim, nós temos essa realidade. Nós temos um homem chamado Jesus, o Cristo. Nós temos uma verdade acerca de quem é Jesus. Nós temos uma verdade que nos mostra a divindade de Jesus. E nós somos confrontados pelo reino de Jesus, esse reino que não terá fim. E essa pergunta tem que ficar latente na nossa vida. O que farei com Jesus, chamado Cristo? Essa decisão, ela está em nossas mãos. Essa decisão está em nossas mãos. O que farei com essa realidade que está independente de mim, dos meus pensamentos, dos meus questionamentos, dos meus sentimentos? O que farei? O que farei? Se você deseja seguir uma vida sem Deus, sem Jesus Cristo, tudo bem. É uma decisão sua. E Deus, ele vai respeitar a sua decisão. Só que, como eu falei no início desse devocional, toda decisão ela tem a sua consequência. Se eu decido andar nessa verdade que é Jesus Cristo, eu vou ter as consequências de seguir Jesus Cristo. Se eu tomo a decisão de não, eu não quero viver essa realidade, isso para mim não é uma realidade, isso para mim não tem sentido, isso para mim, tudo bem. Mas você também vai ter as suas consequências. É simples assim. Só que você precisa decidir. Ou você vive uma vida completa, alicerçada em Deus, que é uma verdade inquestionável, independente do que eu acho ou eu deixo de achar. Ou eu decido viver uma vida pelas minhas próprias escolhas, minhas próprias decisões, minhas próprias vontades, meus próprios pensamentos, minha própria forma de pensar, de andar, pela minha própria força. Não tem problema nenhum. O que eu não posso é ficar indiferente em relação a essa realidade que é o cristianismo, que está alicerçada, fundamentada em Jesus, o Cristo. Então fica essa pergunta de Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? O que farei? E a minha oração hoje é que a gente possa decidir todos os dias da nossa vida, viver ao lado dessa verdade, viver ao lado dessa realidade absoluta, essa realidade que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade. Não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade
Só existe um Deus. Só existe um soberano. Só existe um Criador. Agora, a decisão sobre essa verdade está em minhas mãos, está nas suas mãos. Eu creio que maior demonstração de amor de Deus foi com certeza entregar o seu filho para que ele morresse na cruz por mim e por você. Essa é a maior demonstração de amor. Mas eu creio que uma das maiores demonstrações de amor é que Deus nos deu o poder de escolha, nos deu a liberdade de decidirmos qual caminho na vida queremos seguir. Qual caminho na vida queremos trilhar. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, eu não me recordo bem o versículo, mas diz que ponho diante de ti um caminho, bênção e maldição. E ele ainda diz, escolha a bênção para que você viva bem, para que você Deus, ele não tem prazer no seu sofrimento, ele não tem prazer na sua tristeza, mas ele não despreza a sua dor e a sua tristeza para trazê-lo para mais perto de você, para você estar mais perto dele. Então entenda isso, existe uma realidade que ela é absoluta, ela não tem a ver com o que eu penso ou com o que eu deixo de pensar, ela não tem a ver com o que eu acho ou o que eu deixo de achar, ela não tem a ver com nada em relação à nossa vida. Ela é uma realidade que, se você não aceitar essa realidade, ela vai continuar sendo realidade. Se você não decidir por essa realidade, ela vai continuar sendo essa realidade. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E a realidade é que o cristianismo é um fato e está alicerçado em Jesus Cristo, que é a verdade absoluta da humanidade. É o Criador dos céus e da terra e é o sustentador de todas as coisas. Você só está viva hoje, você só está vivo hoje, porque Deus te sustentou e te trouxe até aqui. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então decida, o que farei então com Jesus chamado Cristo? O povo decidiu crucificá-lo. E você? E você? Eu nunca esqueço do versículo em Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Isso é Jesus falando. Ele está na porta, ele bate na porta. Só que a decisão de abrir a porta é minha, é sua. E isso a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que aceitar uma vida com Cristo todos os dias. Acordar de manhã e dizer, Senhor, mais um dia juntos. Entra na minha vida. Entra na minha casa, na minha família, entra nos meus negócios, entra nos meus pensamentos, entra no meu coração. Isso tem que ser um convite e uma afirmação diária, todos os dias. O que farei, então, com Jesus, chamado Cristo? Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês e quero encerrar lendo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração bonita que Jesus faz. Depois lê, a gente está lendo agora o Evangelho de João,
Hoje vai ser o capítulo 3, se eu não me engano, do Evangelho de João. Mas o capítulo 17 de João, você vai chegar lá, é o que a gente chama de oração sacerdotal. É uma oração feita por Jesus Cristo. E Ele ora por mim, por você e pelos seus discípulos. Mas no versículo 17 desse capítulo diz assim: santifica-os na verdade. Ele diz: santifica essas pessoas na verdade. E depois Jesus Cristo afirma qual é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse livro é um livro que você precisa mergulhar nele todos os dias e aprender dele todos os dias. Ele é a verdade absoluta. Isso não sou eu que estou dizendo. Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a decisão é nossa. O que farei com Jesus, chamado Cristo? A sua vida depende dessa decisão. A sua vida depende dessa escolha. A sua vida depende dessa postura diante dessa verdade chamada Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto da vontade de Deus, cheio da graça, do favor dele sobre nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu me coloco na Tua presença, com o meu coração transbordando de alegria, por causa desses que estão aqui comigo, que o Senhor os despertou e lhes trouxe nesta manhã, para desfrutar da Tua presença junto comigo, para aprender da Tua palavra junto comigo. Obrigado, Pai, porque nesta manhã as Tuas misericórdias se renovam. Nesta manhã o Teu amor nos alcança novamente. Obrigado, Pai. Que em nome de Jesus Cristo possamos permanecer firmes e fiéis diante da Tua presença e diante dessa verdade que nos é apresentada todos os dias. O Senhor é uma realidade. O Senhor é um fato que está independente do que achamos, do que pensamos, do que desejamos. O Senhor é uma realidade. Cabe a nós decidirmos caminhar com o Senhor todos os dias. Cabe a nós entregarmos a nossa vida em Tuas mãos todos os dias. Por isso, Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Tira de nós tudo aquilo que nos faz distanciar da Tua presença. E que possamos permanecer fiéis a cada dia, nos renovando, nos fortalecendo nessa verdade que é a Tua palavra, que é o Senhor. Que essa pergunta possa ser latente no nosso pensamento todos os dias: o que farei com Jesus, chamado Cristo? O que farei? O que farei todos os dias com essa realidade? O que farei todos os dias com essa verdade absoluta, que é o cristianismo, que é o Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer uma palavra hoje de alerta, de renovação, de que possamos estar sempre com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Oh, Pai, como é bom viver na Tua presença, como é bom sentir que o Senhor continua agindo e trabalhando em favor dos Teus filhos. Pai, eu te peço agora por cada um que está online comigo, que o Senhor os abençoe em tudo, que o Senhor seja uma realidade viva na vida deles e que
que a cada dia eles possam decidir caminhar ao teu lado. Os abençoa. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, todos aqueles que estão trilhando com você, com o Senhor, esse caminho. Obrigado, Pai. Que tudo que eles fizerem hoje, tudo que eles falarem, tudo que eles decidirem, seja para a honra e glória do teu nome. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça a luz dele sobre a sua vida. Que esse dia de hoje seja um dia completamente abençoado, restaurado, transformado por esta realidade chamada Jesus Cristo. Eu peço também, Pai, que essa bênção estenda às pessoas que assistirão essa live mais tarde, que eles possam viver essa realidade, decidir caminhar ao seu lado todos os dias da vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Fica conosco, nos ajuda nesta manhã a continuar a caminhada que temos para o dia de hoje. Que possamos estar guardados, protegidos pelo Senhor. Obrigado, Pai. E ao chegar ao final do dia possamos dizer, até aqui, o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Obrigado, Pai. É no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridas, que Deus vos abençoe, que Deus possa ser uma realidade, nunca esqueça disso. O cristianismo é uma realidade baseada em Cristo Jesus. Independente do que somos, do que pensamos, do que achamos, isso é um fato, é uma realidade. E precisamos decidir o que farei então com Jesus, chamado Cristo. Essa pergunta de Pôncio Pilatos deve ser a nossa pergunta todos os dias. O que farei com Jesus, chamado Cristo? A decisão é nossa. Amém, queridos? E até amanhã, se Deus assim permitir. Amanhã estarei aqui novamente para mais um devocional. Agradeço aí a presença de todos, vocês estão aí firmes todos os dias comigo. Hoje, dia 5, dia 10 desse mês, vai fazer 4 meses que estamos aí, todos os dias às 6 horas da manhã, com um devocional. Vamos continuar aí firme, nesse propósito, tá? Continuando aí a leitura do Evangelho de João. Hoje, se eu não me engano, é o capítulo 3. Vamos lendo, vamos nos fortalecendo na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês ricamente e que hoje seja um dia completamente abençoado, cheio da graça, do favor de Deus. Continuem firmes, continuem alicerçados nessa verdade. O melhor ainda está por vir. Os nossos melhores dias estão à nossa frente. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.